Tá, nós vamos começar o treinamento de perfumaria. Eu queria, antes de mais nada, me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Joelson Santos, eu sou químico, trabalho há 19 anos com cosméticos e trabalhei 15 anos em duas empresas líderes mundiais em fragrâncias. Trabalhei na área de perfumaria fina, né, que nós chamamos perfumes, e depois vim para a UP. A UP aí, desde a sua fundação, nós estamos indo para 5 anos, onde eu estou cuidando da área técnica e aproveitando essa oportunidade, e todas as quartas-feiras a gente tem dado esse treinamento, tá? De perfumaria, dando uma introdução, tirando dúvidas, falando um pouco desse universo, que é um universo extremamente interessante e em franco crescimento, e temos ajudado aí muita gente a realmente poder desenvolver esse negócio. A perfumaria é uma arte, porque na verdade envolve muitas pessoas, tá? Profissionais bastante diferentes de meio de atuação, que se unem para poder criar fragrâncias que vão agradar um determinado perfil de pessoa, né? Nós temos uma diversidade muito grande de pessoas, né? No mundo são 7 bilhões de pessoas no mundo, e essas pessoas aí, todas, em sua maioria, se perfumam, tá? Se perfumam, usam algum tipo de produto para ficar cheiroso, e essas pessoas têm gostos muito diferentes, né? Eu sempre dou o exemplo da música e da pintura. Tem gente que gosta de música alta, tem gente que gosta de música baixa, tem gente que gosta de música clássica, tem gente que gosta de rock, né? Tem gente que gosta de música que fala de amor, tem gente que gosta de música que fala de histórias, que fala de cidades, que fala de problemas sociais, né? Assim sucessivamente. Então, tem pessoas que gostam de perfumes adocicados, tem gente que gosta de perfume amadeirado, tem os que gostam dos frutados, tem gente que adora o floral, e assim sucessivamente. Então, o grande desafio é criar perfumes que possam agradar esse grupo, agradar essas pessoas, né? Respeitando, claro, as suas diferenças. Então, existem perfumes aí para todo tipo de pessoa. Então, é interessante que cada um descubra qual é o perfume que tem mais a ver com ele, né? Tanto no cheiro como na pele, né? Que é importante, que tem uma boa fixação na pele do usuário, né? E que perdure o tempo que ele pretende que perdure na pele dele, né? O que ele gosta que dure. Então, a perfumaria é uma grande arte, e a gente que já está há tantos anos nesse mercado, indique às pessoas que realmente procurem saber cada vez mais, porque você vai a cada dia encontrar informações que são realmente extremamente interessantes e fascinantes desse universo. Um dos ingredientes mais importantes da perfumaria são as famosas fragrâncias, né? Que são, na verdade, os odores, né? Que vão estar saindo do nosso perfume e nos agradando, tá? Quando você compra um produto cosmético, você preza pelo cheiro, é muito comum, né? São muito poucas as pessoas que não gostam de perfumes que têm fragrâncias, alguns porque dão alergia, e algumas por causa do tipo de trabalho que elas fazem, que não permite que use algo que tenha fragrância. No caso do perfume, né, que é um produto que depende literalmente da fragrância, sem a fragrância não é perfume, né? Se você tirar a fragrância do perfume, ele na verdade vira álcool, né? O perfume ele é uma mistura de álcool etílico, ou algum tipo de álcool, depende de quem está fazendo e o que está usando, mas é álcool, né? E aí tem a fragrância, que é misturada nesse álcool, que vai se dissociar, né? E vai se transformar em perfume.
As nossas fragrâncias, elas são de origem francesa, ela vem de uma empresa presente no mercado desde 1871, está situada na região sudeste da França, em Bar-sur-Loup, e temos uma garantia de tecnologia, de qualidade, porque na verdade a gente está falando aí de mais de um século de ciência. Então, só quem está há tanto tempo no mercado, criando fragrâncias extremamente consagradas para o cenário mundial, pode realmente oferecer produtos de extrema qualidade. Essa mesma empresa que produz para a gente, ela produz para grifes muito conhecidas, Nina Ricci, Paco Rabanne, Giorgio Armani, Azzarro, entre outras. Então, é realmente uma empresa que tem um grande conhecimento, experiência naquilo que está fazendo. As pessoas têm muita dúvida de como que uma fragrância é criada. Como eu disse no anterior, o perfume ele é uma composição de 3 ingredientes principais: o álcool, a fragrância e o conservante. Tá? Só a fragrância, que vai ser um ingrediente acrescido no álcool, ele é produzida à parte, tá? Só no finalzinho, lá no processo, é que essa fragrância vai ser agregada ao álcool. Mas até isso chegar, a gente tem um caminho longo, tá? A fragrância ela vai precisar primeiro ser desenvolvida, ela vai ter a sua característica, o teu odor, representar um público, que vai representar um perfil de pessoa. Então, vai ficar um bom tempo ali para criar uma fragrância. Algumas delas demoram até 1 ano ou 2 anos para ser criada, para se chegar realmente no seu objetivo. Como que eu crio essa fragrância? Primeiro, eu preciso ter à disposição as matérias-primas. Tá? Matérias-primas são os ingredientes. Quando você vai fazer uma receita na tua casa, você precisa de ingredientes. Tá? Nós chamamos de matérias-primas na indústria. Tá? Então, essas matérias-primas, elas precisam ser buscadas, separadas, né? Elas precisam estar à disposição. Então, a gente tem alguns lugares onde a gente pode buscar essas matérias-primas. Um dos lugares onde as matérias-primas são buscadas ou retiradas na perfumaria é a natureza, tá? Que engloba aí o nome dos naturais, que é o grupinho dos naturais. Dentro da natureza a gente tem o quê? Tem os vegetais, as plantas, né? As plantas, as árvores, enfim. E essas plantas, essas árvores têm na sua composição, na sua estrutura, tá? Óleos, tá? Que nós chamamos aí de matérias-primas, são os olhinhos, tá? Que tem dentro dela, algumas tem nas folhas, né? Você pegar uma folha de rosa, por exemplo, lá você vai sentir o odor. Algumas, nas flores, né, da rosa, algumas tem nas folhas, né? Você pegar uma folha de um pé de mexerica, de limão, você já consegue sentir o odor extremamente forte até na folhagem. Alguns casos, a semente, né? Você tem nas sementes também, alguns casos em cascas, outros casos em raiz. Então, em toda a planta a gente tem a possibilidade de ter depósitos de óleo. Esses óleos são extraídos e são levados para a indústria para serem misturados e aí produzir uma fragrância. E também existe uma outra possibilidade que é um processo mais moderno, tá? Que vai evoluindo a cada dia, que são as matérias-primas sintéticas, onde eu não vou retirar da natureza, eu não vou retirar ela de meios naturais, mas eu vou reproduzir através de tecnologia, de processos industriais, eu vou produzir matérias-primas que tenham características bastante similares com matérias-primas antes retiradas da natureza do seu meio. Tá? Os sintéticos eles têm ganhado notoriedade a cada dia mais, principalmente por causa do aumento populacional e da demanda do consumo. As pessoas consomem mais, querem mais diversidade, né, querem custos mais acessíveis, são exigentes, querem qualidade, então os sintéticos ajudam a ter um contraponto aí, onde a gente consegue produzir de forma que as pessoas consigam consumir
dentro da expectativa e a gente acaba não tendo que retirar totalmente as matérias-primas da natureza, que por contrapartida não vai conseguir repor ao tempo hábil. Tá? Hoje existe uma variedade muito grande de produtos cosméticos com odores muito diferentes. Né? Antigamente a gente ia tentar buscar um shampoo, por exemplo, tinha aqueles cheiros básicos que não mudavam muito, 3, 4 cheiros. Quando você ia comprar um produto alimentício também tinha a mesma coisa, você tinha basicamente os mesmos sabores, e hoje você tem o quê? Uma diversificação muito grande, custos acessíveis, possibilidade de uso, de consumo muito mais amplo. Isso graças ao sintético, tá? Que cada dia tem crescido mais a sua produção. E isso é um ponto extremamente positivo. Então, primeiramente, aí recapitulando, nós falamos um pouquinho das fragrâncias, da empresa que fornece para a gente falou um pouquinho sobre as fragrâncias e a sua derivação, como que elas são compostas, né? Só acrescentando aí, uma fragrância pode ter até 200, 300 matérias-primas. Tá? Não existe um número específico, depende da inspiração de quem está fazendo e da necessidade. Tá? Na segunda etapa, nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem da perfumaria. Todo segmento que você entra tem as suas particularidades. Né? São termos, são linguagens, são conhecimentos específicos da área, que são importantes, porque você se comunica de uma forma muito mais polida, mais inteligente, consegue fazer uma apresentação realmente correta do produto, e as pessoas que estão do outro lado, às vezes também já têm um certo conhecimento, e às vezes aí se expressar da forma mais culta, e quem vai vender às vezes não vai conseguir entender e interagir com essas pessoas. Tá? Dentro dessa linguagem da perfumaria, vocês precisam ter a informação que eu acho importante, da representação do cheiro. Como que a empresa, né, esse mercado de cosmético, ele representa o comportamento de uma fragrância. E vamos tomar como base a nossa pele, por exemplo, que é o mais fácil da gente entender. Então, por exemplo, você compra um perfume, tá ok? Começa a passar na pele, tem todo um comportamento, né? Ele vai se expressar, ele vai se mostrar, ele vai ser sentido, o olfato vai começar a receber esses odores, né? E vai interagir com aquela fragrância, vai ter sua percepção. Dentro da perfumaria, nós padronizamos, tá? Para poder explicar o comportamento da fragrância e a sua estrutura, a sua composição e a sua expressão através da pirâmide, tá? A famosa pirâmide olfativa. Essa pirâmide foi dividida em 3 partes, representando 3 fases importantes do perfume. O perfume vai se apresentar sempre em 3 fases, tá? Que são as fases mais importantes do perfume, onde a gente percebe uma diferenciação de uma fase para outra. A primeira fase do perfume é o topo da pirâmide, tá? Está representada ali pelo topo da pirâmide, onde nós temos as notas de cabeça. Todas as vezes que a gente fala nota, a gente dá cheiro, tá? São percepções, são sensações olfativas que o nosso olfato vai ter. Então, as primeiras notas, tá? Os primeiros cheiros são os da saída, basicamente. Ali vão se encontrar os odores provenientes das matérias-primas mais leves, mais frescas, aquelas que saem primeiro. Tá? É importante essas notas iniciais porque elas são a primeira impressão do produto, do meu perfume. Então, ela é elaborada para quê? Para despertar o interesse do consumidor, tá? Para aquele produto. Então, quando você sente o cheiro de saída de um perfume, você já vai dizer, puxa, que perfume tem a ver comigo, não tem a ver comigo, eu gosto ou não gosto de acordo com o seu perfil. Não é o fato de ser ruim ou bom, né? Isso é relativo porque cada pessoa tem um gosto. Então, eu gosto desse perfume, não gosto, tem a ver comigo, não tem a ver comigo. Essas matérias-primas, esses odores, eles não duram mais do que 15 minutos, tá? Em 15 ou 20 minutos eles começam a sumir. E aí começa a aparecer uma outra parte, uma outra fase do perfume, que é os odores do corpo, tá?
Esse é a alma, a personalidade do perfume. São matérias-primas mais pesadas, demoram mais para se desprender da nossa pele e serem percebidas pelo nosso olfato. Quando alguém falar para você que gostou do seu perfume, porque encontrou com você no seu trabalho, sentiu um cheiro legal, ele está falando, na verdade, que ele gosta do cheiro do corpo do seu perfume, tá? O cheiro da saída ele ainda não sentiu. Importantíssimo isso para que você não simplesmente venda o perfume ou para um perfume porque você sentiu o cheiro em alguém, tá? Você precisa sentir o cheiro do perfume, principalmente na saída, os 15 primeiros minutos, e depois também ver na tua pele, porque a pele, ela muda muito o odor, tá? As peles são diferentes. A gente tem que ver que perfume fica bom na nossa pele. Então, o teu cliente precisa saber que perfume do portfólio da UP fica bom na pele dele, tá? Sempre na pele dele. O fato do perfume ficar bom na minha pele não significa que vai ficar na pele de todos vocês que estão participando aqui. Até porque tem hábitos, cor de pele, tipo de pele, tá? Que tudo vai variar muito no tempo de fixação do perfume e também na expressão desse perfume. E por último, a nota de fundo, essa é responsável muito mais pela performance e fixação, e esses odores ficam na nossa roupa quando a gente vaporiza o perfume, quando a gente pega para lavar, para fazer qualquer coisa com aquela roupa, a gente percebe que tem odores que lembram o nosso perfume, provenientes do fundo. Você percebe, através dessa pirâmide, que o perfume vai se mostrando, vai se expressando. Tá? Esse é o grande diferencial. Então, isso dá uma dimensão aí muito mais ampla de como que é o perfume, e as pessoas às vezes não se assustarem porque sente um cheiro e acha que é diferente do perfume que sentiu ontem, que sentiu mês passado, né? Então a gente precisa saber qual é a fase do perfume que a gente sentiu, né? Se foi tudo na saída, se não foi, para às vezes as pessoa acha que é diferente. O perfume mudou. O perfume não muda, né, no frasco, ele muda na pele, não muda no ar, mas ele vai se expressando. Dentro dessas partes da pirâmide, a perfumaria foi criando os grupinhos. Tá? Então, cada característica, cada cheiro que tem uma similaridade, ganhou um nome, foi batizado. Tá? Quando a gente não sabe como descrever uma coisa, a gente usa o conhecimento que a gente tem. Né? A gente tenta descrever um odor com aquilo que vem na cabeça. Mas, tecnicamente, óbvio que a gente não pode fazer isso. Então, a perfumaria ela foi definindo. Né? Então, existem nomes que nós usamos tecnicamente para definir os cheiros, de acordo com características que a gente vai tá? Vou falar de alguns grupinhos que representam um tipo de cheiro. Eu queria pedir mais uma vez para as pessoas, tá? Como eu disse no começo, que não conversasse através do chat, tá? Por favor, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, deixa para o final, porque tira a atenção das pessoas que estão participando, tá? Então, eu vou pedir mais uma vez, lembrar a vocês que não conversem através do chat e no final do treinamento vocês tiram dúvida. Tá? Então, se alguém vê alguém conversando aí, por favor, peça para que ela converse ao final do treinamento, ou se ela quiser conversar sobre qualquer outra coisa, que não converse pelo chat, tá? Obrigado. Então, dentro desses grupinhos, por exemplo, lá nos primeiros 15 minutos, tá? Que a gente sente o odor do perfume, a gente pode encontrar alguns tipos de cheiros. Então, alguns conhecidos. Os marinhos, tá? O que é um cheiro marinho? O cheiro marinho é um odor que lembra água, que lembra marisia, beira-mar, basicamente. O cheiro agreste, tá? É o cheiro da lavanda. O cítrico, que é aquele cheiro que lembra a casca de limão, a casca da laranja, da mexerica, e esses cheiros cítricos. No corpo, a gente tem as mais conhecidas, as frutadas e as florais. Essa a gente consegue associar os florais, né? Todo tipo de flor que você sente, tem uma infinidade delas. As frutadas representam todo tipo de fruta, né? E a gente tem, eu vou diminuir aqui para vocês conseguirem enxergar a apresentação melhor. No fundo,
as mais conhecidas, né? Aquilo tudo que a gente encontra em confeitaria. As almiscaradas, que são os famosos musks, né? Aquelas notas que estão muito associadas com cheiros mais infantis, colônias infantis. As amadeiradas, tá? E as condimentadas. Tá? Condimentadas são aqueles odores que lembram a pimenta, a noz moscada, a canela e assim sucessivamente. Esses são os mais conhecidos. Nós criamos aqui na UP um mapa olfativo. Acredito que vocês devam ter esse material. Se não tiverem, podem adquirir um comprando pelo escritório virtual, aqui na loja, pessoalmente, ou aí no PA, no CD próximo da tua casa. Esse mapa olfativo, ele foi desenvolvido onde todas as fragrâncias que a UP tem foram divididas por grupos. Grupos, famílias olfativas, categorias, pode chamar do jeito que você achar melhor, né? O importante é você saber que as fragrâncias foram divididas em grupos que simbolizam o quê? Simbolizam que as fragrâncias que estão dentro dessa família têm características muito próximas, né? Elas têm igualdade. Então, estudando as 40 fragrâncias, nós dividimos em 6 famílias olfativas. As cítricas frescas são os perfumes que têm uma característica mais leve, basicamente. Muito recomendada o uso dessa família, dos perfumes que fazem parte dessa família, para o uso no verão, no uso durante o dia e no esporte, pessoas que são esportistas, também no uso diário no trabalho na escola, tá? São perfumes que cabem muito bem dentro dessas características aí. Os aromáticos e as ervas são os perfumes que têm características condimentadas ou verdes. Então, os perfumes que têm uma conotação de folhagem, de mato, de raiz, de terra molhada, perfumes que têm uma conotação de cheiro de pimenta, de canela, tá? Que se enquadra dentro dos aromáticos. São perfumes indicados aí por terem uma percepção olfativa um pouco mais forte, tá? Muito indicado para o uso à noite, tá? São usados muito indicadas para esse tipo de uso noturno. Uma outra família floral, né? Os florais aí, todos os perfumes que têm essa característica de flor, de remeter à flor, e aí tem uma diversidade de flores, né? A gente tem os frutados, a mesma coisa, a ideia é a mesma do floral, porém com uma conotação de fruta. Os adocicados, que são aqueles que englobam as características dos doces de uma maneira geral, né? Aí a gente tem uma gama muito grande, tem cheiro de chocolate, mel, algodão doce, então todos esses odores aí, caramelo, né? E por aí afora. E a última família dos amadeirados, tá? Então os amadeirados são os preferidos do público masculino brasileiro. Tá? Tem mulheres também que gostam, que compram e também não tem o mínimo problema, porque o perfume não tem dono. Tá? Embora a gente coloque o perfume dentro de uma classificação indicado para, não significa que não possa ser usado por outra pessoa. Tem mulher que adora usar perfume amadeirado, isso não tem nenhum tipo de problema. Tá? É importante pontuar isso. Além de dividir em família, nós dividimos também por nível de intensidade, tá? Porque a gente sabe que é difícil, às vezes, para a pessoa saber o nível de intensidade de um perfume. Então, a gente colocou 3 níveis de intensidade: suave, moderado e intenso. Né? Então, a gente consegue aí entender que a intensidade cresce, né? Do suave para o intenso ali. Então, suave mais fraco, moderado médio, intenso mais forte. Aí você vai seguindo essa linha de raciocínio que você não vai ter problema.
Então, quando você for apresentar o produto, pergunte qual é os odores que o seu cliente mais gosta, o que lhe agrada mais, o que ele gostaria, gosta de fato de usar ou gostaria. Pergunta o nível de intensidade. Com essas duas informações, você vai para o mapa, vai cair no retângulo, e aí sim você vai apresentar para ele os perfumes que estão dentro desse retângulo. Tá? A chance de você vender e acertar a sua venda é muito maior assim, tá? Então facilita bastante na hora de vender. Tá? Lembrando sempre que você deve apresentar o perfume sempre na fita olfativa primeiro, e somente depois da escolha do cliente, dele gostar do produto na fita, que você deve passar o perfume na pele do cliente, para que ele faça o teste na pele dele e veja se fica bom na pele dele. Tá? Então isso é muito importante, uma dica importante. Então nós falamos aí da linguagem, da pirâmide, né? Demos algumas dicas importantes dentro disso, e nós vamos falar um pouquinho agora sobre o portfólio, que é uma parte importante. Dentro do portfólio a gente tem os perfumes, né, que são os produtos principais aí do nosso portfólio. Os perfumes da UP, vou falar de 3 características que eu quero que vocês conheçam, que vocês saibam, que são, na verdade, importantíssimas na hora de vender, né? De conhecer bem o produto. Então, eu não vou dar uma lista muito grande, tá? de itens que vocês precisam saber, mas aqueles que são extremamente importantes e que fazem uma grande diferença na hora de comparar um produto com o outro. Primeiro, os produtos que nós temos da linha UP tem matéria-prima importada. Tá? Então, a mesma matéria-prima que a empresa utiliza, tá? Para produzir os perfumes de uma outra grife conhecida, como eu mencionei no começo. Azzarro, Nina Ricci, Paco Rabanne, enfim, que são marcas, né? Como a UP é uma marca que produz perfume, eles também são uma marca que produzem os perfumes dele. Então, a mesma qualidade de matéria-prima, a mesma fonte de matéria-prima que eles utilizam, a UP também utiliza. Então, quando nós falamos em matéria-prima importada, nós estamos falando exatamente naquilo que há de melhor a nível de qualidade, tá? No topo. O segundo ponto importante é a alta concentração de fragrância, tá? Hoje nós utilizamos 22% de fragrância, que é o padrão mais alto do mercado internacional. Sempre nós usamos como referência o mercado europeu e o mercado norte-americano, que são os mercados que ditam as regras desse meio, né? A Europa principalmente, né? Que é a origem da perfumaria. Tá? Então nós temos concentração hoje de nível internacional. Isso é extremamente importante. E o terceiro item, tá, é a isenção de água na formulação final. Vocês aprendem no colégio que tudo que você quer fazer render mais, você coloca água que você vai dissolver, vai diluir muito mais. Né? No caso do perfume, se você fizer isso, colocar água, você vai diluir. Diluir a matéria-prima, diluir a concentração, até o álcool vai ficar um álcool de menor graduação alcoólica, que é negativo no caso do perfume, porque a volatilização vai diminuir. Né? O álcool é muito mais volátil. Você vai pondo água, cada vez que você põe mais água, ele diminui a volatilização, então a vaporização, a percepção olfativa diminui consequentemente. Então nós não colocamos água na formulação final para não degradar, prejudicar a qualidade, a performance do produto. Muitas empresas fazem isso para poder economizar. Tá? Então tome muito cuidado quando você comprar um perfume que tiver escrito que tem água, porque você vai estar comprando um produto que com toda certeza poderia render muito mais e não vai estar rendendo. Tá? Lembrando que 60% dos brasileiros se utilizam de algum tipo de perfume, algum tipo de perfumador hoje para se perfumar dentro do Brasil inteiro, uma última pesquisa que ocorreu aí. Então, 60% do mercado brasileiro usa algum tipo de perfume. Então, é importante que você tenha esse dado. Nós temos também outro produto na linha, que é o hidratante.
né, o hidratante da UP, cujo os dois ativos que nós temos principais são dois produtos, tá, que vão permitir que o hidratante tenha a sua pele uma boa hidratação. Tá? Nós temos dois ingredientes. O hidroxietiluré, tá, um nome químico, um nome difícil, não precisa guardar. O que você precisa saber é que esse ingrediente, tá, que tem um ingrediente que aumenta a umidade da pele. Tá? A umidificação da pele ela é aumentada de forma natural, a pele tende a ficar mais molhadinha, uma pele muito mais saudável. Tá? O extrato de algodão, que é um agente de hidratação bastante conhecido e comprovado cientificamente, que hidrata a pele, forma um filme também do lado no exterior da pele, um brilho, também dando uma característica extremamente saudável. Então, trabalha internamente, esses ativos trabalham internamente na pele e também trabalham exteriormente na pele, dando a ela uma hidratação desejada. Nós também utilizamos as mesmas fragrâncias dos perfumes na linha de hidratante. Então, nós temos o UP 08, que é a referência olfativa do Angel, o 10, que é o Carolina Herrera, o 16, que é o Dolce & Gabbana feminino. A gente tem também o 24, que é o Gabriela Sabatini, o 27, que é o Unisex, tá? O CKB, e o 38, que é o Fantasy, tá? Da Britney Spears. Então são todos muito bons, perfumes que têm realmente essa perfumação toda que dura muito na pele. Então você pode usar o hidratante em conjunto aí com o seu perfume, tá? Do mesmo odor. Os resultados: maior tempo de fixação das fragrâncias na pele, vocês vão observar que realmente fixa muito tempo. A hidratação da pele, vocês também vão perceber a ação dos dois ativos, o hidroxietiluré e o extrato de algodão, propiciam uma percepção rápida na pele dos efeitos. A elasticidade da pele vai aumentar, tá? Por causa do hidroxietiluré, vai aumentar a umidade. Tá? E um outro fator importante a ser observado, é um ponto extremamente positivo, é a ótima absorção e espalhabilidade na pele do hidratante. Então, não é um produto graxoso que incomoda, que gruda na roupa, que fica deixando você escorregar, sabe aquela sensação que vai, né, que gruda e ao mesmo tempo parece que fica liso, né? Você não vai ter essa percepção. Ele absorve e espalha rapidamente, então deixa você bem cuidado, bem hidratado, a tua pele bem hidratada, mas você não precisa ficar o tempo inteiro, né, tendo uma percepção que acaba sendo extremamente negativa, o produto está grudado em você. Tá? Isso não é um ponto positivo. Então, a gente criou um produto que realmente pudesse agradar a todos. Nós temos um outro produto na linha, creme de tratamento para os pés, mãos e cotovelos, o The Soft, tá? Que tem dois ativos principais, a ureia e o óleo de melaleuca. O The Soft foi criado para cuidar das áreas dos pés, também pode ser usado nas mãos, cotovelos, joelhos, para combater o ressecamento, combater a descamação, combater o mau cheiro e até o sangramento que ocorre entre os dedos. Tá? Começa com uma ardência e depois acaba com até um sangramento. Tá? Tudo que está em contato com os nossos pés através do ar ou daquilo que a gente pode colocar em contato com eles. Tá? Isso tende a proliferar por causa do calor, principalmente na região dos pés, né? Tem pouca respiração, muito contato com couro, com plástico, com madeira. Né? É esse acúmulo, esse calor que prolifera esses bichinhos, né, prejudiciais à saúde que geram todos esses danos. E isso multiplicado aí, né, ano a ano, chega uma hora que o pé fica numa situação terrível, né, os danos cada vez vão crescendo mais. Então, a gente colocou o óleo essencial de melaleuca, que é um produto natural, não é farmacêutico, não tem contraindicação, e que é excelente no combate a esse tipo de
de bichinho, né? De parasita, de germe. Então, ele é um poderoso antisséptico, tá? O óleo de melaleuca. Então, ele vai combater todos esses germes aí. E a ureia, que é um hidratante natural, um agente de hidratação, vai devolver, trabalhar a reconstrução da pele, da área dos pés danificada. O uso contínuo, né? Eu indico sempre que use pelo menos 10 dias, 2 vezes ao dia. Você vai começar a observar os resultados nos pés. Vai usando, né, 2 vezes por dia, durante 10 dias, e depois use pelo menos umas 3 vezes por semana, 2 vezes ao dia. Você vai ter sempre um pé cheiroso, higienizado, livre desses males todos que nós falamos, tá? É um produto extremamente importante, muito bom, e que deve ser usado diariamente, tá? Pode intercalar aí, mas é um produto para uso diário. Como as mulheres usam shampoo, né? Usam sempre, né? Então, porque precisa cuidar do cabelo, senão ele resseca, senão aquilo tudo. Os pés também precisam dos mesmos cuidados. E temos também o creme massageador corporal Activida. É um creme à base de 14 extratos naturais. Nós retiramos das plantas os ativos que são comprovados cientificamente pela fitoterapia, né? É uma ciência que estuda as plantas e os bens que elas podem trazer ao ser humano. Pegamos essas plantas, aquelas que realmente trazem benefícios à saúde, e criamos o Activida. Então, o Activida tem o ginkgo biloba, que é um restaurador e equilibrador de energia, ajuda também a melhorar a circulação, né? Muito comum os problemas de circulação, a área das pernas, né? Que são agravantes esses problemas. A gente tem a Arnica montana, que é um anti-inflamatório e um analgésico. Então, se você bateu, né, vai ficar com aquela dor, aquela coisa do batido, você passa o Activida, que a Arnica montana é um anti-inflamatório e um analgésico, então vai anestesiar, vai aliviar a sua dor. Se você tem algum problema de eczema, de psoríase, tá? Você pode usar, porque também tem a arruda, que é um ótimo extrato, um ótimo ingrediente contra esse tipo de problema, tá? Que é eczema absoluto. Então tem vários aí, se você tiver um catálogo à sua disposição, senão você pode comprar um também, adquirir, ou junto com o kit. E você vai ter lá todos eles, né? Tem as fotinhos, tem o nome, você pode pesquisar no Google todos os benefícios que cada uma dessas plantas tem. Então, é um produto muito importante que eu indico que vocês adquiram um tempo, que vocês realmente vão precisar usar bastante. Eu queria aproveitar a oportunidade para que as pessoas que têm alguma dúvida possam estar tirando. Tá? Então, vocês podem estar perguntando, escrevendo aí no chat, eu vou responder a pergunta para todos os participantes. Então, vocês escrevem no chat, a gente tira as dúvidas de vocês aí para todos.